irmãos, boa noite. Boa noite. Vai ter muita alegria, né? Comparecermos nessa casa para rever amigos, né? E juntos estudarmos as lições da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, infelizmente é comum nós vermos pessoas que não dão o devido valor que tem uma existência, uma encarnação aqui na Terra. Assim, uns arriscam as suas vidas desnecessariamente, outros desgastam o corpo físico através de vícios, abusos, né? Outros perdem muito tempo com coisas desnecessárias. E, nos casos mais graves, né, alguns chegam até a cometer o suicídio de maneira direta ou consciente. Com base nas informações de André Luiz, nós vamos fazer um estudo do difícil processo reencarnatório complexo e com certeza nós vamos valorizar mais a existência aqui na Terra. Vamos tratar das fases da reencarnação. E olha que nós não vamos abranger a parte relativa à infância, né, ou até à adolescência, que o espírito continua necessitando, né, dos trabalhos dos pais, né, as mães que digam, né, para que ele possa bem aproveitar a sua encarnação. Primeiro é preciso dizer que os processos reencarnatórios, eles não são iguais. Diversos fatores contribuem para que haja uma variedade nas providências que antecedem uma reencarnação. E é isso que nós chamamos de processo reencarnatório. Entre os fatores que mudam, modificam o processo reencarnatório de outro, nós podemos citar, primeiro, o estado evolutivo do reencarnante. Ou seja, um espírito mais evoluído, ele requer diferentes providências do espírito menos evoluído. Um espírito menos evoluído. No livro Missionários da Luz, André Luiz, tratando, né, do caso de Segismundo e do caso de Júlio, Segismundo, ele havia tentado o suicídio através tomou veneno, né, mas não conseguiu desencarnar, depois ele conseguiu afogando-se. E também trata do caso de Júlio, né, que durante a Guerra do Paraguai, ele também por motivos passionais com o Segismundo, o Júlio havia assassinado, né, o Adelino. Então André Luiz trata desses casos aqui no processo reencarnatório dos dois. Eu não vou ler, vou ler assim, um pequeno trechinho, se vocês me permitam, só para a gente não perder certos detalhes. Então aqui, nós estamos falando aqui que o espírito evoluído, ele exige diferentes providências mais complexas do que um espírito menos evoluído. Então nós temos aqui o livro Missionários da Luz, um trechinho rápido aqui, vocês permitam ler. Ele diz assim, Segismundo estava, né, vamos dizer, prestes a reencarnar e ia passar por enfermidade. Então, diante daquele medo, né, de enfrentar as enfermidades, uma reencarnação difícil, ele estava querendo recuar, né? Aí o espírito, o mentor Alexandre, fala para ele, Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante das suas realizações. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material, quer dizer, reencarnar, à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes que reclamam quase que absoluto estado de inconsciência. Ou seja, como Segismundo já era um espírito, eles perguntam, existem então aqueles que reencarnam inconsciente do ato que realizam? Aí o
O Alexandre responde: certamente, assim como muitos desencarnam diariamente na Terra, milhares de pessoas, sem a menor noção do ato que experimentam. De fato, né, nós comprovamos isso, a pessoa desencarna, principalmente nós espíritas que trabalhamos no campo da mediunidade, né, desencarnam e nem sabem que estão no encarno. Então o processo reencarnatório, nesses espíritos menos evoluídos, se dá como a desencarnação também para aqueles que não procuram se preparar, né? Ou seja, de maneira inconsciente ele está nos colocando aqui. E temos também aqui, né, uma outra parte, que ele está tratando do caso do Júlio, ele diz assim: grande porcentagem das reencarnações na Terra se processa em moldes padronizados para todos, no campo das manifestações puramente evolutivas. Ou seja, uma grande porcentagem reencarna aqui na Terra como que simplesmente obedecendo aos fatores biológicos, da embriologia, da biologia, diferentemente de outros, né? E se nós deixarmos, se os espíritos não tomarem conta, Deus fez de tal forma, né, como ocorre até com os animais, tudo mais, né, que a embriologia, a biologia se cuida para que haja reencarnação, né? Mas outra porcentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista é mais complexo, fugindo a expressão geral, como é lógico. E aí ele vem explicando outras coisas que nós não vamos ler para não nos alongarmos, né? Falando a respeito, né, dessas reencarnações, né, de espíritos assim menos evoluídos, e que principalmente ocorrem assim, dentro de certos relacionamentos sexuais, né, vamos dizer assim, de espíritos sem responsabilidade, sem entendimento da vida, né? Muitas vezes sem um lar constituído. Ele também trata aqui no outro trecho, dizendo assim, é inegável, no capítulo das relações dessa espécie, quer dizer, essas relações sem responsabilidades, né, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis. Desse plano, não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, quer dizer, age quase que como, né, os nossos irmãos primais, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servir as entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa. Ou seja, são reencarnações que não obedecem certas complexidades, certos detalhes que exigem um espírito já com algum grau de entendimento. Não que esses sejam beneficiados. Vocês se lembram que nós falamos, eles têm, vamos dizer assim, reencarnações mais trabalhadas, programadas no plano espiritual, mas consequentemente tem mais responsabilidades, né? O amor nesses planos mais baixos é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga. Ganga é aquele minério, né, que fica incrustado o ouro, que dá trabalho para tirar o ouro, né? Exigindo largo esforço e laboriosa experiência para revelar-se aos entendidos. Então, nós estamos falando aqui que o estado evolutivo do espírito reencarnante requer providências diferentes do não evoluído. Outra coisa que interfere no processo evolutivo de um espírito para outro
é o local onde vai realizar aquela reencarnação. No livro também de André Luiz, né, Entre o Céu e a Terra, tratando da reencarnação de Júlio, a que nós nos reportamos, ele diz aqui num trecho, né? Então agora nós estamos falando que o ambiente onde vai realizar a reencarnação pode ser, vamos dizer assim, diferente de um espírito para outro. Aí nesse trecho aqui ele diz assim, Clarencio que fala, somos todos irmãos e achamos-nos uns à frente dos outros para a prestação de serviço mútuo. Nosso Júlio não é uma criatura comum, ou seja, é um espírito que já tem um grau de conhecimento. E, por esse motivo, não seria justo renascer no mundo a esmo, como uma planta inculta germinando à toa, no mato da vida inferior. Assim sendo, vamos analisar o quadro das suas relações afetivas. Então, vai verificar, né, vamos dizer assim, as relações dele para que ele possa nascer. Então, o ambiente onde vai se realizar uma reencarnação, diferentemente de outros, pode exigir providências diferentes, né? Nós estamos aqui tratando, então, da diversidade das providências, que nós chamamos de processo reencarnatório, de um espírito para outro. Querem ver outra coisa que pode modificar essas providências? A necessidade de boa saúde ou de um corpo enfermo. Também no livro Missionários da Luz, tratando lá da questão do Segismundo, né, que nós dissemos que ele havia tentado o suicídio, não conseguiu, através do veneno ele se afogou, né? Então, aqui, tratando deste caso, narra André Luiz, olha. Como sabe, eles estavam lá no departamento reencarnacionista, analisando corpos, né, para ver que tem que fazer um molde no perispírito para depois refletir no corpo. Então eles estavam analisando isso. Aí diz assim, como sabe, o serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na Terra, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Quer dizer, tratando-se de alguém com tarefas especializadas na Terra, a reencarnação não se pode dar naquele de massa, né? Naquele padronizado como nós vimos anteriormente. Para isso trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia, biologia e outras coisas, né? No sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quanto se ligam no esforço evolutivo. E aí depois vem, né? Você não ignora que os homens selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando recursos da natureza, edificam suas habitações em moldes simples, rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu um certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o seu lar organizando plantas prévias. E aqui nós estamos fazendo exatamente isso, ele diz. Ou seja, aqui ele faz uma comparação do nosso corpo físico com uma casa, dizendo que os selvagens, por exemplo, levantam a sua casa lá de qualquer jeito, mas o homem civilizado, ele já procura, vamos dizer assim, fazer uma planta, né? Realizar tudo aquilo e tal. Então, da mesma maneira, quando se trata de espíritos já com um certo grau de desenvolvimento no campo intelectual, no campo moral, ele exige também trabalho naquele que vai ser o seu corpo físico. Depois ele termina aqui. Não estamos aqui cogitando senão de projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante morada para nós outros, quando compelidos a permanência na Terra. Não podemos esquecer que o próprio Mestre classificava-o como o templo do Senhor. Né? Quer dizer, o nosso corpo é a morada
do nosso espírito enquanto nós estamos encarnados. Então, nada mais justo do que programar, ou seja, fazer a planta, né, na comparação que ele fez com a casa, para que aquele espírito possa bem aproveitar a sua reencarnação. Também no livro O Consolador, na questão 29, que nós não vamos ler por causa de uma questão de tempo, né, o espírito Emmanuel, respondendo às diversas perguntas que fizeram, ele trata desse assunto, particularmente na questão número 29. No livro dos Espíritos, na questão número 335, também nós não vamos ler por causa do tempo, os Espíritos responderam a Kardec dizendo que sim, que os Espíritos trabalham, modelam, né, o corpo de acordo com as necessidades do Espírito, necessidades evolutivas. Outra coisa que modifica o processo reencarnatório de outro, que muda, é a natureza das provas pelas quais o espírito vai passar, o espírito reencarnante. Também no livro Missionários da Luz, esse que estamos aqui, ele diz aqui, um trechinho bem pequeno aqui, ele fala aqui, olha só, já observei o gráfico referente ao organismo físico, ou seja, aquele gráfico que trazia todos os órgãos, né? Verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Ou seja, de acordo com os resgates que nós temos que enfrentar, eles estudam ali, aqui, olhem só, eles estão, como o Segismundo havia tentado suicídio, depois suicidado, ele ia ter uma reencarnação difícil, complexa, em matéria de enfermidade. E eles estavam, então, providenciando para que ele tivesse um problema cardíaco, que ia causar muitos problemas aí. Diz aqui, ó, Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, tormente os nervos do tônus. Por aí vai, né? Estou lendo assim só alguns textinhos para não estender muito. Outra coisa que altera, modifica um processo reencarnatório de outro é a questão das qualidades morais e culturais do espírito reencarnante. Aqui na questão do livro Entre o Céu e a Terra, tem uma questão aqui que ele trata exatamente disso. Estamos falando das qualidades morais e culturais do reencarnante. Então diz assim, ó, o renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que se nos desenvolvem em conhecimento e amor, conseguimos colaborar em todos os serviços de aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações. Então, olhem só, o renascimento funciona na carne como nós dissemos antes, para todos, né? Se nós deixarmos a biologia, né? Como acontece com as plantas, com os animais, cuida de tudo, né? É o que ele está dizendo aqui. Só que depois ele fala aqui, olha, contudo, à medida que se nos desenvolvem o conhecimento e o amor, conseguimos colaborar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações, ou seja, nossas reencarnações aqui na Terra. A alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato do solo, mas não seria justo relegar sementes selecionadas a terrenos incultos. Ou seja, à medida que o espírito tem uma missão, ele tem um desenvolvimento, a inteligência, eles vão trabalhar lá no plano espiritual para que ele possa, né, ou seja, dar o compromisso, mas também tem que dar as condições, né? Vocês já imaginaram se Einstein renascesse com um cérebro problemático? Quer dizer, ele ia ficar de mãos amarradas, né? Então eles têm que trabalhar o molde, né, do perispírito a refletir no corpo físico, que nós sabemos, né, que o perispírito é o modelo, para que aquele espírito tenha condições de desempenhar aquilo que ele veio fazer. Vocês já imaginaram
Divaldo Pereira Franco, se ele tivesse problemas graves na fala, quer dizer, fez milhares e milhares de conferências no mundo inteiro. Estas, então, são algumas das razões que diversificam as providências dos processos reencarnatórios. Em vista dessa variedade de fatores, ou seja, já que muda tanto, são diferentes uns dos outros, nós não podemos estabelecer de uma maneira fixa o mecanismo reencarnatório. Ou seja, nós não podemos dizer, para reencarnar acontece isso, isso, isso. Bom, não. Cada caso tem que ser estudado de acordo com esses vários fatores que nós elencamos. Mas se nós não podemos estabelecer de forma fixa, nós então vamos cruzar os braços diante de tão importante problema, tão importante questão, que é bom que nós saibamos dessa dificuldade? Certamente que não, porque em tese, para os espíritos de uma evolução mediana, as providências reencarnatórias são comuns, são mais ou menos as mesmas, de uma maneira geral. Só nós podemos dividi-las de uma maneira geral, fugindo daquelas particularidades que nós acabamos de analisar. Nós podemos dividir em 3 fases. Na primeira fase, para o espírito reencarnar, ocorre a intercessão de benfeitores espirituais em geral, e em particular do espírito reencarnante. É aquele momento em que o espírito, depois de algum tempo lá no plano espiritual, arrependido dos erros cometidos nas existências passadas, ou verificando as imperfeições da sua alma, que impedem que ele seja feliz, que impedem que ele possa habitar planos mais elevados, aí então o que ele faz? Ele se sente mal, eu preciso reencarnar para melhorar essa minha condição. Ele começa a ver outros, amigos, familiares evoluindo. Aí então o que acontece? Ele procura espíritos amigos, ele procura ex-familiares aqui da Terra, expõe o seu desejo de retornar à matéria, a fim de resolver essas pendências, para que o prendem a esses planos menos evoluídos, e ele deseja então alijar essas imperfeições para ascender a planos mais elevados. Porque Jesus já nos dissera, que nós precisamos vestir a túnica nupcial, quer dizer, nosso perispírito precisa estar, vamos dizer assim, mais sutil, melhor, em melhores condições, para que possamos ascender. Caso contrário, como ele fez lá, viu um lá que estava todo opaco, põe ele para fora. Então, nessa primeira fase, então, procura a intercessão de companheiros. Se o pedido for aprovado por espíritos superiores, aí então iniciarão os primeiros contatos com aqueles que vão recebê-lo aqui na Terra na condição de futuros pais. Aí começa então o contato com os futuros pais. Se necessário, será feita uma preparação psicológica, e isso é comum, com os pais. Ou seja, através do diálogo, preparando, visando despertar os pais para os valores afetivos, para os valores emocionais, que muitas vezes os pais não estão muito afim disso, Aí acontece o seguinte, às vezes, aquela programação que o espírito quer, os pais já estão encarnados. Aí como fazer isso? Durante o sono. Os benfeitores espirituais vêm, auxiliam aquela pessoa, aquele espírito, para que ele se afaste do corpo, e eles então vão mostrar a ele a necessidade de receber aquele filho, aquela filha. Mas às vezes acontece dos pais, os futuros pais também estarem desencarnados. Aí a programação não pode ser para curto espaço de tempo, ela vai ser para mais tempo. E existem diversos casos nas obras de André Luiz. Eles então, vamos dizer assim, primeiro precisam vir aqueles que serão os pais, e depois de algumas décadas, depois do matrimônio e tudo mais,
é que esses espíritos vão reencarnar para reconciliação, né? Para reconciliação. Mas tanto estando os pais encarnados como desencarnados, deverão ser feitos esses contatos, né? Para a preparação do futuro reencarne daquele espírito. Algumas vezes, quando se trata de retorno na condição de filhos, de espíritos inimigos do passado, de outras vidas, ou seja, para a reconciliação, a aceitação por parte daqueles que serão os pais, ela é mais difícil, dá mais trabalho. Se os pais, então, estão encarnados, muitas vezes exigem muitas visitas à noite, durante o afastamento, através do sono, para que convençam os pais de receber aqueles espíritos inimigos. É o caso aqui que eu citei do Júlio, né? O Adelino ia receber, ele havia sido assassinado pelo Júlio. Ele não queria. Durante muito tempo, ele afastava do corpo. A hora que ele via o espírito do Júlio, ele saía e voltava correndo, né? Porque o corpo físico é o nosso esconderijo, né? Quando a gente passa por uns apertos lá, a gente volta para o corpo, né? Assim, aí fala assim, eu tive um pesadelo, né? Tinha um animal correndo atrás de mim, às vezes é um perseguidor, né? Espírito obsessor. Então, aí ocorrerão, então, como eu estava dizendo, os encontros na espiritualidade, né? Para a preparação psicológica dos pais. Serão também feitas visitas por aquele que vai renascer ao futuro lar. Isso tudo está compreendido na primeira fase, que é, como eu disse antes, mais geral. Acontece com quase todas as reencarnações. Aí depois passa então para a segunda fase. Aqui já terminaram os entendimentos. A reencarnação já foi acertada, né? Seja para logo ou seja para o futuro. Se for para logo, é o caso quando os pais já estão reencarnados, né? Começarão então os encontros visando o estabelecimento de contatos fluídicos dos futuros pais com o reencarnante. É necessário que haja vamos dizer assim, contatos fluídicos, sintonia fluídica. Essa questão da sintonia fluídica é um pouco mais complexo do que a gente pode imaginar. Muitas vezes nós temos dificuldade de relacionamento com pessoas que nós não temos afinidade fluídica. Por exemplo, quando nós estamos na nossa família, a gente sente bem à vontade, tranquilo, está tudo bem. Mas muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de entrosamento com outras famílias. Ou seja, esta questão da afinidade fluídica ela é mais grave do que nós... Mas não é o nosso assunto aqui, nós não vamos aprofundar nisso. Mas ainda esses trabalhos, né, esse contato com os espíritos, isso tudo antes da concepção. Ou seja, o espírito ainda não está ligado ao feto. Mas quando que o espírito se liga ao feto? O espírito, se nós observarmos a questão número 344 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o espírito se liga ao feto durante a concepção. Não exatamente no momento, vamos dizer, da relação sexual, mas pode ser várias horas depois. André Luiz explica bem isso aí. Aí então nessa segunda fase vai haver esse contato fluídico, estabelecimento de contato fluídico, e ela também vai ocorrer, nessa segunda fase, dela também vai ocorrer a perda das energias perispirituais por parte do espírito reencarnante e a assimilação das energias do plano físico. Por que acontece isso? Vamos explicar. Quando nós nos desencarnamos, nosso perispírito, ele ainda está impregnado, tem alto grau de materialidade no perispírito, embora o perispírito seja constituído por fluidos sutis. Principalmente, esse alto grau, principalmente as pessoas que cultivaram alto índice das sensações materiais, como, por exemplo,
grande apego à matéria, como, por exemplo, os vícios e outras coisas mais relativas ao plano físico. Esses espíritos que cultivaram isso a vida inteira, ao desencarnarem, levam no seu perispírito um alto grau de materialidade, ou seja, fluidos do plano material e não do plano espiritual. Por isso que nas reuniões mediúnicas, muitas vezes os espíritos aparecem sofrendo dores. Os espíritos aparecem sofrendo frio, calor, etc. Tudo isso em razão de terem um perispírito ainda não tão sutil como seria desejável. E só aos poucos, então, depois do desencarne na vida espiritual, é que eles vão conseguindo, se procuram se melhorar, se desfazer desses fluidos pesados, né, da matéria, e adquirindo fluidos do plano espiritual, que são mais sutis, são mais leves, né? Mas passado, então só aos poucos conseguem, se procuram se melhorar, né, se desfazer. Mas passado algum tempo lá na vida espiritual, na condição de espírito desencarnado, aí o que acontece? O perispírito, para reencarnar, ele precisa dessa aproximação com os futuros pais para assimilar fluidos do plano material, ou seja, uma operação inversa daquela do desencarne que nós citamos. Numa ele precisa perder fluidos materiais, no outro ele precisa, para reencarnar, né, assimilar esses fluidos, né? Então, ele vai, né, procurando então assimilar esses fluidos do plano material. Ao reencarnar, né, como dissemos, ocorre o inverso da desencarnação. Aí depois passamos para a terceira fase. Então aqui, observem, nós estamos falando que de uma maneira geral, para todos nós, fora aquelas particularidades que nós estudamos lá no começo, as providências se dividem em 3 fases. A primeira fase, aquele desejo de reencarnar. Aí ele vai acionar lá os companheiros. Depois começam os contatos com os pais. Agora, numa terceira fase, que vai iniciar com a operação redutiva do perispírito para acondicionamento do útero materno. A terceira fase. Isso é geral para todos nós. Vamos entender primeiramente que o que vai se acondicionar no útero materno para modelar, né, o novo corpo, é o perispírito. Porque nós temos corpo físico, perispírito e espírito. Espírito é que tem a inteligência, que pensa, que sente. Como diz no livro de Espírito, é uma chama, se quiser definir assim. Agora, o que vai entrar no útero materno, que vai ser reduzido para entrar no útero materno, é o perispírito, que vai servir como molde do novo corpo físico. Porque o espírito, quanto mais elevado, ele goza de maior liberdade durante o processo de gestação. Vocês já imaginaram se Jesus ia ficar 9 meses sem inconsciente? Com certeza não. O espírito tão evoluído, o corpo estava ali sendo modelado, mas o seu espírito estava ativo, trabalhando. Também no livro O Consolador, na questão número 31, e também no livro dos Espíritos, na questão número 351, trata disso que eu estou falando, né? Essa redução, ela se inicia, então, antes do ato concepcional, por meio de uma ação magnética, conduzida pelos espíritos que trabalham nessa área, né? Aí o espírito vai mentalizar, né? Ele vai sintonizar-se com a organização fetal, ele vai mentalizar o seu ingresso no útero materno, ele vai desejar diminuir-se. Mas como que se dá essa redução? Como que o perispírito tem a forma do homem, né? Cada um de nós tem o seu perispírito do mesmo tamanho do seu corpo físico.
como que ele vai reduzir para entrar no útero materno? Olhem só o que André Luiz fala, né? No livro Céu, entre a terra e o céu, ele diz assim, ó, o renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que se desenvolve o conhecimento e o amor, conseguimos colaborar. Deixa eu ver se foi aqui que eu não, acho que eu estou errado. Fiquei um pouco preocupado, pode concluir com calma. Pode concluir? Pode. É que hoje é o primeiro dia da alteração, você ainda não estava sabendo. Pode ir com calma. Estou preocupado por isso, até estou olhando umas coisinhas aqui. Não, pode concluir. Vejam só, essa questão como reduzir o perispírito, né? Se o perispírito é do tamanho de um homem, que era da outra vida. Aí ele diz assim, ó, a reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais avançados. Unido à matriz geradora do santuário materno, em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas. Então, quando o espírito é ligado por um cordão fluídico do útero materno, sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática. Constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio, a se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas uma das outras, quando ligado ao centro genésico feminino, experimenta expressiva contração, à maneira de um corpo de carne sob uma carga elétrica de elevado poder. Observa-se então a redução volumétrica do veículo sutil, quer dizer, do perispírito, pela diminuição dos espaços intermoleculares. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano etéreo, oferecendo-nos o perispírito esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Traduzindo isso aqui que nós lemos, quando o perispírito, aquele homem, é ligado ao corpo materno, ele é como que, através daquele cordão, ele como que sofre um choque. Imagine uma pessoa que é eletrocutada. Se nós tocarmos numa alta tensão, nosso corpo, ele na mesma hora, ele vai, dizer assim, diminuir muito, vai virar cinzas, né? Por causa daquele choque. É isso que ele está colocando aqui, ó. A hora que aquele perispírito grande, né, do homem que foi na outra encarnação, ele se liga, sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas. E depois ele vem dar um exemplo aqui, né, vamos dizer, do corpo carnal, ligado a uma questão, como é que ele fala aqui, ao indumento de carne sobre uma carga elétrica. Ou seja, ele reduz. Vamos imaginar que uma grande árvore, ela se contém numa minúscula semente. É exatamente isso que acontece com o nosso perispírito. Ao sofrer esse choque eletromagnético, diminui de tamanho, pequenininho, é acondicionado pelos espíritos dentro do útero materno. E aí começa todo o processo de crescimento até os 9 meses, né, a criança ter o tamanho certo e reencarnar. Ainda com base no estudo, né, dos livros de André Luiz, nós podemos dizer que existem 2 tipos de reencarnação na Terra: de espíritos desprovidos de conhecimentos, valores intelectuais, morais, que realizam essas reencarnações que nós podemos definir como esforço evolutivo. Ou seja, é um espírito ainda tão necessitado que todo tipo de reencarnação que der a ele,
ele necessita. Então não precisa grande programação. Por isso que lá o mentor Alexandre chama de reencarnações padrão. Segue o mesmo roteiro. São espíritos, então, atrasados, né, que repetem experiências e atrás de experiências, reencarnações, atrás de reencarnações, até que despertem para a busca dos valores intelectuais e morais. Gente, se nós observarmos aqui na Terra, nós vamos ver que é uma pequena porcentagem que está desperta para os valores morais e intelectuais da mensagem de Jesus e tudo mais. A grande maioria está preocupada com o dia a dia, é ganhar o dinheiro, vamos dizer assim, entregar-se aos prazeres, né, que a vida, não é verdade? Então, até que esses espíritos despertem, tem reencarnações padronizadas. Agora, existe um segundo tipo, são aqueles espíritos que já conquistaram um certo grau de conhecimentos e valores intelectuais, morais e, consequentemente, responsabilidade. Porque, conforme Jesus disse, a quem mais foi dado, mais será pedido. Estes realizam reencarnações nas quais se reeducam e buscam o aperfeiçoamento dos sentimentos. Já possuem certas qualidades, mas faltam-lhe outras qualidades. São também espíritos imperfeitos, devedores, né? Mas já possuem certas qualidades de boa vontade, de desejo de evoluir. E então eles procuram, né, vamos dizer assim, bem realizar as suas reencarnações em busca da chamada iluminação. Diante disso, eles se entregam, né, nessas reencarnações, assessorados por bons espíritos, com toda uma programação no campo perispiritual a refletir no corpo físico para bem aproveitar a reencarnação aqui na Terra. Como vimos, muitas vezes esses espíritos perdem certas limitações físicas ou enfermidades, visando resgatar débitos passados ou libertar as suas consciências, né, de erros praticados. Aliás, a cada dia nós vamos constatando que a sabedoria e a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Vocês se lembram quando Jesus nos disse que se a nossa mão, ou o nosso pé, o nosso olho fosse causa de escândalo, seria melhor que os arrancássemos, entrando na vida sem essas partes, do que sermos jogados no fogo. Fugindo da interpretação literal, né, porque tomar essas palavras de Jesus ao pé da letra seria um absurdo, né? Hoje, na verdade, à luz da doutrina espírita, nós vemos exatamente isso que acontece, ou seja, fazemos o planejamento das enfermidades, das limitações, das doenças que nós necessitamos visando o nosso progresso espiritual, imprimindo, né, no futuro corpo as deficiências ou as doenças, né, que guardam relação com as nossas quedas de vidas passadas. Sempre temos afirmado, né, que a doutrina espírita, com seus ensinamentos, nos conforta diante das vidas da vida. Mas o esclarecimento inigualável que ela nos dá a respeito de muitos aspectos, e hoje particularmente relativamente ao processo reencarnatório, como se opera uma reencarnação, só a doutrina espírita o faz, né? Isso muito nos ajuda nessa caminhada evolutiva, porque nos leva a valorizar mais a nossa vida aqui na Terra, o nosso corpo carnal, abrindo-nos as portas que nos levam, né, como dizíamos, à iluminação interior. Sempre que falamos da necessidade do estudo das obras espíritas, né, porque esse estudo nos levará a um aproveitamento da nossa reencarnação, realizando aquilo que
os espíritos chamam de evolução consciente. Muitas vezes nós fazemos a nossa evolução, mas inconsciente. Mas quando nós nos conscientizamos do processo evolutivo, nós, como diz Emmanuel, caminhamos a passos largos. Conhecimento, teoria e prática espírita cristã desdobram ao coração humano os mais belos programas de crescimento para Deus. Para finalizar, nós vamos lembrar um trecho de Emmanuel que diz assim: dentro da grade dos sentidos fisiológicos, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor da autossuperação. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme aqui na Terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa ter passado um pouco.